Olá pessoal, bem-vindos a mais uma entrevista. Hoje a gente vai falar com o Thiago Oliveira, Head of Sales da RunRunit, que é uma solução completa de gestão de tarefas, projetos e fluxo de trabalho. Estava conversando aqui com o Thiago antes. A gente convidou o Thiago para participar do Summit quem acabou participando foi o AC, o CEO da RunRunit. E nessas últimas semanas aí, fazendo outras entrevistas, várias pessoas mencionaram o nome dele. Eu falei, acho que está na hora da gente voltar a tentar falar com o Thiago. Thiago, obrigado por ter aceito o nosso convite. Legal, cara. Um prazer é meu aqui. Eu acho que, como você mesmo disse, foi por uma boa causa que eu não participei do Summit ali. Né? Eu acho que nosso CEO tinha bastante coisa interessante para dividir, para complementar, mas eu acho que tem bastante coisa para eu contar também, tanto de certo e principalmente de errado que a gente andou fazendo nesse último ano aí. Quem sabe as pessoas pulem alguns erros aí também, né? Legal, Thiago. Antes de a gente começar, conta um pouquinho sobre você, sobre sua trajetória. Pelo que eu entendi, você não tem um background de vendas, né? Não, eu tenho um background um pouco diferente. Eu sou o que eu falo que eu sou o nerd que veio parar no comercial. É mais ou menos isso. Eu comecei minha carreira no comercial, né, como televendedor, que agora tem o nome gourmet de Inside Sales, mas eu era televendedor mesmo. Então, durante 5 anos eu trabalhei na área comercial, comecei como vendedor, como supervisor de vendas, né, e depois um pouquinho com canais. E durante essa minha experiência em vendas, a gente desenvolveu um CRM próprio e eu gostei desse negócio de desenvolver software. Eu achei bem legal. A gente contratou uma consultoria e eu trabalhava como PO do lado da empresa. E depois disso fui para a área de produto e desenvolvimento de software. Então, hoje eu acho que eu tenho uma carreira dupla, né? Eu segui por algum tempo no comercial e depois eu fiquei alguns anos também em alguns projetos de desenvolvimento de software, geralmente SaaS, né, web-based. E cheguei na RunRunit onde eu estou hoje, sendo, na verdade, gerente de produto, né? Então, com a equipe de produto e desenvolvimento. E aqui é que eu voltei para a área comercial, acho que há cerca de um ano e meio, mais ou menos. Agora estou com as equipes de Inside Sales, Customer Success e canais aqui. Show de bola. E conta um pouquinho pra gente, como é que é o processo de vendas de vocês? Como é que vocês geram leads aí na RunRunit? Tá, hoje a gente é 100% inbound. A gente ainda é 100% inbound, eu acho, né? Ou seja, o que é lead para a gente? Lead é um cliente que entrou no nosso site, se cadastrou para fazer um teste gratuito na nossa ferramenta por 14 dias. Tá? E aí, é claro, existe toda uma gama de ações de marketing para afunilar o cara, trazer o cara até o nosso site. Desde de conteúdo, né, produção de e-books, artigos, etc., marketing pago de performance, AdWords, Facebook Ads, Instagram, etc., mas sempre afunilando o cara para o nosso site. Ou seja, hoje, se um cliente vai lá e baixa um e-book, mesmo que seja um e-book super fundo de funil para a gente não entra em contato ainda. A gente faz uma nutrição para que ele venha até o nosso site e fala, cara, testa a minha ferramenta aqui. E a partir desse momento que ele fala assim, não, vou testar o software, ele vira um lead para mim. Tá? Então hoje o processo todo, qualquer processo de vendas hoje nosso começa na criação de um trial. Legal. É, Contexto dos sonhos, né? Para todo profissional de vendas. Os leads só chegam. É, Deve amar seu marketing. realmente, assim, eu amo e admiro muito, né? Hoje quem está à frente do marketing aqui é a Laura Lopes, e ela, assim, a gente vem fazer um trabalho de marketing de conteúdo, por exemplo, há 3, 4 anos já. Então não é Legal. um negócio da noite para o dia, tá? Então é bem. Agora tem os seus vícios também. Né, é aquela questão de, às vezes, eu tenho empresas que eu conheço, que eu sei que talvez comprariam da gente, e eu fico esperando essa empresa fazer um trial. Né? Então, a gente mesmo questiona essa estratégia se a gente ainda deveria continuar sendo 100% inbound. Mas acho que eu falo daqui a pouquinho disso com você. Legal. E você, quando você falou que vocês são ainda 100% inbound, existe, tá no plano de vocês ter uma estratégia de outbound? Por que vocês não utilizam nenhuma estratégia de outbound hoje em dia? A gente já fez alguns testes, né, que na minha opinião no momento errado, e a gente pretende fazer em breve de novo. Tá? Então, até para você entender o conceito, o processo total é um lead chega via trial, né, e a partir desse momento, durante muito tempo, eu ainda vejo a nossa estrutura saindo disso, eu vou contar da evolução que aconteceu, esse lead, ao fazer um trial, a gente tinha uma equipe de SDR que tentava entrar em contato com ele em até 2 minutos. Tá? Então, a gente viu bastante pesquisa, tem benchmarks aí, tem um benchmark bem interessante da Harvard Business Review, que mostra que se você entrar em contato com um lead em até 2 minutos, a chance de converter é muito maior, inclusive, do que se você entrar em 10 minutos depois.
Legal. E faz todo E sentido. quanto mais tempo vai aumentando, vai diminuindo as chances de... Exatamente. Se você pensar na jornada do cliente, o que acontece? Ele chega, né, faz um trial no seu site, e naquele momento ele está querendo resolver aquele problema. Eu tenho um software de gestão de projetos e tarefas. Ele tem alguma coisa que ele quer resolver, algum problema que ele quer eliminar na empresa dele, que ele, naquele momento, ele está gastando tempo em resolver aquilo. Se eu falar com ele agora, cara, eu estou fazendo um favor para ele, porque eu estou trazendo uma informação relevante no momento relevante para ele. Agora, ele foi lá, entrou no meu site, entrou no site de mais 2 concorrentes, levantou, foi embora, entrou numa reunião, meia hora depois eu ligo para ele, cara, eu não sei como isso é muito diferente do outbound, mais ou menos isso, porque eu estou fazendo quase que uma cold call, é claro que eu estou sendo extremista aqui, mas eu estou fazendo uma abordagem de interrupção, né? Ele está numa reunião falando de outro assunto com outra pessoa. Né? Então, a nossa intenção é pegá-lo dentro da jornada dele no momento em que faz sentido, em que a informação que eu vou levar para ele é muito relevante para ele. Na verdade, eu estou prestando um serviço, porque ele ia gastar 10 minutos fuçando no meu site, e se eu ligar para ele e contar em 2 minutos o que a gente faz, talvez eu economize 10 minutos da vida dele, né? Ou se foi isso mesmo que ele quer, ao invés de ele ficar 14 dias testando sozinho, tentando descobrir, etc., eu já, em meia hora, 40 minutos, ensino como resolver o problema dele usando a minha ferramenta. De qualquer forma, é uma economia de tempo para ele, né, e levando informação para ele relevante no momento certo. Agora, mais uma vez, se ele está em outro momento da vida resolvendo outro problema, talvez ele não queira ser incomodado, não queira ser interrompido pela nossa equipe. Então, a gente acha que faz muito, muito sentido. Existem pesquisas que fundamentam, mas também tem aquela questão a lógica, né, faz sentido da jornada dele eu falar muito rápido com ele. Então, o processo... E por que esse teste, você falou que foi um teste, né? Como é que foi os resultados? Na verdade, assim, a gente ficou mais ou menos uns 10 meses, tá, nesse processo de trial, SDR, tá? E o SDR faz a qualificação desse lead, e aí se ele tem o budget, se ele é quem decide, tem a necessidade correta, ele está no timing de compra, e havendo a oportunidade, ele passa para um vendedor, né, que o vendedor constrói uma solução para o cliente baseado na nossa ferramenta e segue o processo de vendas até o fechamento. Tá? Isso muitas vezes acontece numa mesma ligação. O cara fez o trial, 2 minutos depois do meu SDR falou com ele, mais 3, 4 minutos depois de conversa passou para o vendedor, 10 minutos depois do trial eles estão conversando, né, sobre como que o Revranch pode ajudá-lo na solução do problema dele. Tá? A gente ficou durante muito tempo com isso, e, cara, a gente atendia uma massa bem, bem grande de leads. Eu acho que a gente atendia aqui cerca de 4 até 5 mil leads B2B por mês. Tá? Então a gente chegou a ter uma equipe aqui assim, de 10 SDRs com 18 vendedores, né, fazendo esse processo durante eu acho uns 8, 10 meses. Né? E aí, assim, foi um período de muita eficiência operacional para a gente descobriu muita coisa boa, desde como fazer para ligar 1 minuto mais rápido para aquele cara, como eu fazer que a passagem de bastão do SDR para o vendedor diminua o no-show, né? Porque a nossa intenção era sempre transferir a ligação, mas se o cliente não tivesse tempo, a gente agendava para outro dia. E eu cheguei a ter faz toda a diferença, né, Thiago? Faz toda a diferença. Eu cheguei a ter taxas de no-show, ou seja, eu agendar e o cara não aparecer, de 60%. No final do processo, eu estava com 6%. Né? Então, ou seja, e aí sempre mudando o discurso, mudando o formato, Então a gente trabalhou muito na eficiência operacional. Só que a gente olhava para essa máquina funcionando muito bem, eficiente, mesmo assim a gente não atingia a conversão que a gente queria. Então foi um momento de muita coleta de dados, de muito aprendizado, só que a gente não chegava na conversão desejada. Entendi. Então, e aí foi um momento que a gente decidiu mudar um pouco a estratégia. Então, acho que foi nesse momento, durante esse período todo em que a gente processava esse lead todo, foi que eu testei outbound também. Tá? Mas pensa só, eu tinha 4, 5 mil empresas de todos os tipos fazendo trial no meu site, e eu fui fazer um outbound para trazer algumas mais, porque eu tinha uma máquina eficiente que suportava ainda mais leads. Né? Agora, para mim, a razão de não ter dado certo o outbound nesse grande momento é exatamente por disso. Eu não tinha exatamente qual era o meu ideal customer profile. Eu falava com todo mundo, com todos os tipos de empresa, e realmente a gente tem uma solução que é bastante horizontal, que faz sentido ser aplicado em diversas empresas, só que ela tem mais stickiness para um tipo de cliente e menos para outro. O que aconteceu foi, eu acredito que eu fiz outbound num período em que eu não tinha achado o cliente, o nicho certo de clientes para fazer, então eu tentava fazer todo tipo de cliente, e como eu disse, se a minha conversão já estava abaixo do esperado no inbound, né, no outbound ela ficou mais abaixo ainda. Né? E aí você até comentou que eu tenho o cenário dos sonhos, né? Lembrando que a gente tem o trial, a gente nunca teve a levantada de mão, por exemplo.
né? Então, a levantada de mão eu acho que é um sinal mais claro ainda de vontade de falar comigo. Depois vem o trial, né? E depois vem o baixar um e-book, etc. Então era um cenário bem interessante, mas talvez eu nunca testei alguém pedir para falar comigo. Então, eu parti do pressuposto que o cara testou a minha ferramenta, eu no mínimo preciso conversar com ele para ver se eu consigo ajudá-lo, né, no negócio dele com a minha ferramenta. Só que eu falava com todo mundo. Legal. Bacana. E eu ouvi, você deu uma entrevista pro Cordovez, parceiro nosso no podcast da MeTime. Você falou um pouquinho sobre régua de cadência. Eu queria entender como é que funciona esse fluxo de cadência e qual que é a evolução. Eu sei que vocês já testaram algumas. Perfeito. Eu acho que aí onde a gente aprendeu mais, evoluiu mais, foi nessa, como eu te falei, na eficiência operacional. Né? Eu precisava falar com mais leads. Né? De todos os leads que faziam contrato comigo, eu tinha que converter, na minha opinião, 1/3 deles, 30% em oportunidades de vendas. E dessas oportunidades de vendas, eu queria converter 25% em fechamentos. Tá? Era mais ou menos isso que eu procurava. Um ponta a ponta aí de 7,5%. Tá? E a gente sempre viu como quanto mais início do funil, mais cada ponto percentual que você melhorar a sua eficiência vai fazer diferença para o funil inteiro. Né? Então a gente trabalhou bastante nesse momento inicial de prospecção. Tá? Então, assim, a gente montou com nossos 10 SDRs, os 10 SDRs atendiam cada um mais ou menos 400, 450 leads por mês. Né? E a ideia era, o lead entrou, eu tenho 2 minutos para tentar falar com ele. Se eu não conseguir falar com ele, eu tenho que seguir pelo menos isso. 3 tentativas de ligação no primeiro dia, se não eu mando um e-mail me apresentando, falo com ele, se não eu adiciono o cara no LinkedIn e faço uma abordagem. Segundo dia, eu tento mais uma vez a ligação ou até 2 vezes a ligação. Terceiro dia, e aí vai. Durante 7 dias, eu tenho uma régua desenhada de contatos via e-mail, via telefone e via LinkedIn que eu preciso fazer com esse lead. Tá? E aí até também, assim, pra gente era muito importante falar logo, né, com o lead, mas também é muito importante falar sempre. Por quê? Ou tentar falar sempre. Existem também, na mesma pesquisa da Harvard Business Review, mostra que a maioria das pessoas desiste de falar depois do primeiro ou segundo contato. Mas, para você falar com todos os leads que você vai conseguir falar, você deveria, no mínimo, tentar 6 vezes falar com ele, tá? Ou até 9 vezes. Do 6 a 9, o custo é um pouco maior por benefício que você tem. Mas como a gente tinha eficiência operacional, a gente tentava, no mínimo, 9 vezes falar com o cara durante 7 dias. Daí a gente começou a criar um processo, automatizar esse processo. No final das contas, metade das oportunidades geradas vinham do momento 0, da ligação inicial. E a outra metade dessa prospecção ao longo dos outros 6 dias que eu falava com ele. Tá? Então, realmente, o custo-benefício do momento inicial é muito maior. Só que se eu largasse esse restante da régua, eu estaria jogando fora metade das oportunidades que eu estava gerando. Então, apesar de ser mais custoso, tendo eficiência operacional suficiente para isso, valia a pena para a gente fazer. Legal. E como é que vocês construíram essa régua? Eu já participei de alguns projetos, mentorias, e é sempre uma discussão grande na hora de construir essa régua. Como é que vocês construíram a de vocês? Eu acho que ela fez o seguinte, ela começou pelo marketing, tá? E numa época a gente era muito low touch. A gente tinha uma abordagem muito... Eu falava com 20, 30% dos meus leads só, tá? Então eu tinha já uma régua automatizada que levava em consideração até o uso do meu sistema, que áreas o cara já explorou, que áreas não explorou. Essa foi a base. Tá? Com isso, a gente foi fazer um pouco de pesquisa exatamente de quantas vezes no mínimo eu tenho que falar com ele, durante quanto tempo ele ainda está interessado na minha ferramenta, etc. Agora, eu acho que fechou o desenho final mesmo, o nosso líder de UX conduziu aqui um design sprint com a gente, tá? E foi bem multidisciplinar, tinha gente de vendas, gente de Customer Success, SDR, produto, marketing, etc. E pra gente, o que a gente fez? A gente desenhou mais ou menos 3 linhas do tempo. Como é que são as comunicações de marketing, como é que são as comunicações transacionais da minha ferramenta, do tipo envio de senha, e-mail de confirmação, etc. E como é que são as comunicações humanas, a pessoa ligando. O primeiro erro que a gente viu, que a gente fazia o seguinte, o cara ia lá, fazia o sign-up do meu trial, né? E aí, de repente, recebia um e-mail transacional. Olha, parabéns, você chegou no run, a sua senha é essa. Em seguida, recebia um e-mail da nossa líder de vendas dizendo, nossa, seja bem-vindo, qualquer coisa, entre em contato com a gente. Ele entrava na aplicação, popava uma mensagem dizendo, dúvidas, fale comigo aqui. E 2 minutos depois, o SDR ligava para ele. Então era um bombardeio. Por quê? Porque inicialmente foram feitas réguas independentes que não se comunicavam. Legal. E aí, com isso, juntando essa turma toda no Design Sprint, a gente falou, gente, vamos imaginar, do ponto de vista do cliente, como é que é a linha do tempo. Momento 1, dia 0, dia 1, dia 2, dia 3, e a gente construiu uma régua juntos, em que ela começa low touch, ela começa high touch para o SDR, né? E com
com o tempo passando, ela vai ficando cada vez mais low touch até que ela fica sendo nutrida por marketing. Legal. Mas acho que foi o momento ideal, foi um design sprint aqui conduzido pelo nosso líder de UX, que envolveu diversas áreas, que são diversos pontos de vista do cliente também. Maravilha. Erro muito comum, né? As áreas são divididas, a gente pensa nos processos de forma interna e para o cliente fica tudo uma confusão. E me explica uma coisa, Thiago, como é que vocês qualificam e priorizam esses leads? Vocês têm um volume grande, graças ao trabalho de marketing que é feito de leads que chegam até vocês. Como é que vocês qualificam e priorizam essa galera? Legal. Então, no momento que eu tô te contando, 8, 10 meses que se passou nessa operação, a gente priorizava pouco. Na verdade, a gente não priorizava. Era assim, o lead... Eu tinha que falar com todo mundo muito rápido, porque eu tinha que descobrir muito bem esse mercado, né? O princípio era, se ele se interessou em testar minha ferramenta, eu preciso imediatamente descobrir se a minha ferramenta é para ele, né? Então, era quase que uma qualificação manual. Era uma qualificação manual. Baseada no budget. Se ele tem budget, se ele tem autoridade, se ele tem uma necessidade que eu resolvo e se ele está no timing de compra. Tá? Mas era feita manualmente por SDRs, talvez até por um desconhecimento nosso. Como eu te falei, a nossa ferramenta é muito horizontal, né? E a gente não quis partir de um pressuposto subjetivo de quem era o meu cliente ideal, sem ver quem de fato estava aceitando e usando o meu sistema. Então a gente fez um negócio bem broad, bem amplo mesmo. Legal. Não fizeram hipótese, vocês testaram o mercado, né? Exatamente. Testaram para todo mundo e foram identificando quem realmente tinha tração. Exatamente. Foi bem isso mesmo. Legal. E atualmente, hoje em dia, como que vocês fazem esse trabalho? Vocês já têm um trabalho de priorização? Já, não. Aí eu acho assim, tudo que eu te contei teve um grande aprendizado pra gente, que foi uma frase muito legal da April Dunford, que é "Most sales problems are positioning problems in disguise", né? Então a maioria dos problemas de venda são problemas de posicionamento disfarçados. Legal. Esse era um momento que a gente estava com essa máquina montada, super eficiente, e aquela coisa, cara, tá tudo certo, onde é que eu tô errando que a minha conversão tá abaixo do esperado? E a gente falou assim, legal, acho que está na hora de olhar para os dados que a gente gerou nesses 8, 10 meses, né, e entender quem é que está convertendo e quem é que não está convertendo. O que eu não estou vendo aí? Será que eu estou me posicionando de maneira errada para o mercado? E a gente começou inclusive o próprio AC fez um trabalho internamente aqui de unsupervised learning, de assim, vamos pegar todos os dados que a gente coletou em SDR, e aí uma coisa que foi segredo para a gente. Como eu te falei, imagina os caras tratando 4.000 leads por mês, todos os SDRs. Cada resposta que um cliente dava pra gente ao telefone era anotada, era compilada. Legal. Então, a gente tinha gráficos mostrando assim, se o cara responde que usa o concorrente tal, eu tenho mais chance de converter do que se ele usa o concorrente tal ou se não usa ninguém. Mais ou menos assim, né? Cada resposta, cada pergunta que era feita, eu tinha a compilação das respostas. Então, a gente juntou uma massa de dados muito grandes e descobriu que, assim, em alguns clusters, a gente já convertia. A gente dividiu em 6 personas, né, os nossos clientes, e existiam 2 personas que já convertiam, inclusive acima daquilo que eu queria converter. Bacana. E existiam mais 2 personas que convertiam 14 vezes menos do que aquilo que eu queria converter. E essas 2 personas eram 60% dos meus leads. Né? Então, esse foi o finding, assim, de, cara, tem uma massa muito grande dos meus leads aqui, que eu estou gastando muita energia, que até converte, mas a conversão é muito baixa, né? E aí você pode fazer hipótese por diversos motivos, né? Por fit com produto, por maturidade do mercado, por concorrentes, etc. Mas a realidade é que eu tinha uma população que já convertia muito bem, e eu tinha uma população enorme que convertia muito mal. Então, a nossa ideia foi, legal, se essas pessoas estão usando, inclusive essas pessoas que convertiam bem, a gente foi analisar, elas tinham um churn menor. Ou seja, são pessoas que estavam vendo mais valor imediato na minha ferramenta e uma vez que compravam, conseguiam extrair valor e conseguiam ter sucesso com a minha ferramenta. Maravilha, informação legal, é ouro, né? Exatamente. Então, achei quem é, assim, quero vender para esses caras. Essa é a realidade. E aí a gente desmontou e mudou a operação inteira, né? E, na verdade, o que a gente fez é o que eu falo que a gente automatizou a parte de SDR. Na verdade, a gente passou a fazer um lead scoring bastante efetivo. Então, você fez o trial lá. No momento do trial, o cliente responde nome da empresa, indústria, tamanho, cargo, telefone, etc. E com base nessas informações, eu faço um lead scoring, que hoje mais ou menos 40% dos meus leads eu falo, quero falar com esses caras.
Então, eu passei baseado em perfil. Baseado em perfil, só que olhando para o perfil que convertia, ou seja, baseado nas personas que a gente montou. Existem personas, né? Então, assim, por exemplo, se você quiser entrar em contato com a gente, a forma mais fácil vai lá no nosso site, faz um cadastro e fala que você é uma empresa de serviços nas áreas de marketing, tecnologia, consultoria de 10 a 500 funcionários, entendeu? E que você tem um cargo ou de coordenador, diretor, dono ou CEO. Em 2 minutos alguém vai te ligar. Alguém vai te ligar. Legal. É mais ou menos isso. Só que esse foi um find que foi muito... a gente só descobriu isso, né? Intuitivamente a gente não ia conseguir chegar a essa conclusão, essa questão. E a gente viu o mercado usando muito bem a nossa ferramenta nesse grupo de pessoas. E falou, não, legal, vamos atender esse grupo de pessoas. Então a gente mudou o nosso processo para um processo de eficiência, né, de otimização de recursos, inclusive. Então, a gente passou a falar com muito menos leads, e converter praticamente a mesma coisa. Então, hoje a gente está... Assim, a gente tratava 4.000 leads com 28 pessoas em vendas, e hoje a gente está tratando mais ou menos uns 700 a 1.000 leads com 10 pessoas em vendas e fazendo o mesmo resultado, né, com um oitavo do budget de marketing. Agora, teve um custo anterior de aprender isso tudo. Mas eu acho que foi, ou seja, o grande aprendizado para a gente nisso é conseguir estabelecer e descobrir para quem a gente vai vender. A gente tem o nosso jeito de trabalhar na Orange, que é muito data-driven, e a gente, ao invés de querer adivinhar para quem a gente vai vender, a gente foi descobrir. A gente foi a campo e descobriu para quem a gente quer vender. Se você pudesse voltar no tempo, você faria o mesmo caminho? Eu faria... É porque muitas vezes a gente tenta ir testando, né? Perfeito. Mercados. Duas hipóteses, né? Ou eu ia mandar um e-mail para o passado com todos os dados que eu tenho já hoje, né? Ou eu faria a mesma coisa, porque a nossa percepção é que seria impossível a gente ter aprendido o que a gente aprendeu, né? Sem ter passado o caminho que a gente passou. Certo? E foi um caminho que não foi ruim, foi um caminho que a gente cresceu mês a mês, só que a gente cresceu a um custo muito alto. Então, o que a gente descobriu foi uma forma de otimizar bastante, trazendo o mesmo resultado, com base em dados no perfil das pessoas que convertiam ou não. E aí isso foi base não só para minhas vendas agora. Hoje meu pessoal de Customer Success utiliza essa informação, o roadmap do meu produto está sendo feito, direcionado mais para empresas de serviço, marketing, tecnologia, consultoria, nesse perfil, assim, por quê? Porque são as pessoas que estão usando e vendo o valor do meu produto. Eu quero fazer meu produto para elas. Mas eu não teria... É algo em que a gente confia bastante hoje, por isso que eu não teria feito diferente. E confia porque os dados mostraram que são esses, e agora, desde que a gente mudou o processo, a gente tem feito bons resultados mês a mês. Legal, Thiago. Outros aprendizados importantes, eu imagino que, você contando essa trajetória de vocês, me parece que realmente foi um processo de muito aprendizado, de construir uma máquina, de reconstruir essa máquina. Exatamente. E eu fico curioso se não tiveram outros aprendizados aí pra gente. Com certeza teve. Eu acho que um aprendizado muito grande é o seguinte: quando um cliente chega, principalmente um cliente inbound, né, que ele já fez o trial na sua ferramenta, chega para entrar em contato com você, é muito comum, e a gente cometia muito esse erro, agora comete, mas pouco, de fazer o seguinte: legal, deixa eu te mostrar a minha ferramenta. E o vendedor vai lá e faz uma demonstração completa do que eu tenho. Na verdade, não é o que o cliente precisa naquele momento. O que ele precisa é o seguinte: de alguém que tem muito conhecimento do produto, algum conhecimento do business dele, e ajude ele a fazer um diagnóstico, assim, deixa eu entender o seu negócio, o cliente, primeiro, para primeiro te falar se eu ajudo a resolver isso ou não. E segundo, se eu ajudar, eu preciso te indicar exatamente como, de forma personalizada, só no que você precisa. Eu vejo muito no mercado, e a gente cometia esse erro, de o seguinte: eu faço várias perguntas sobre o seu business, depois que você me falou tudo, eu vou lá e faço uma demo. Faço a mesma demo e falo tudo. Exatamente. Então, para que eu te fiz aquelas perguntas todas? E essa demo, ela pode ser substituída por um vídeo, porque você está falando toda vez a mesma coisa. Então, manda um vídeo logo pro cara, que o cara assiste, está tudo certo. E não é isso que ele precisa. Conhecer a funcionalidade, você tem outras formas de fazer o cliente conhecer as funcionalidades. O que ele precisa é de alguém com muito conhecimento do produto e algum conhecimento do business dele, com capacidade de fazer o seguinte: legal, se ele tem esse problema aqui, um caminho possível, e eu vou explorar com você, cliente, esse caminho, e se a gente fizer assim, o que você acha? E se não for, deixa eu explorar alguns caminhos com você. Mas é um caminho direcionado à solução do seu problema, e não a deixa eu te mostrar todas as funcionalidades, menu por menu, da minha ferramenta. A gente fazia esse tipo de demonstração, e hoje, na verdade, o foco da minha melhoria é isso, porque eu já otimizei. Agora eu preciso fazer uma boa abordagem consultiva para ele.
Legal. E como é que vocês fazem essa abordagem construtiva? Vocês utilizam alguma metodologia, algum frame? A gente fala muito de spin. Isso, exatamente. O pessoal fala muito de spin selling, etc. Na verdade, eu acho que a gente, no final das contas, eu acho tudo muito parecido. Tá? Já que as pessoas gostam de sopa de letrinhas, assim, tem duas que a gente usa, né? Legal. A primeira, que é uma macro, né? Que a gente aprendeu, inclusive, com o pessoal do Google, que a gente recebeu uma mentoria deles, são os 4 Cs. Eu preciso fazer 4 coisas com o meu cliente. Primeiro, me conectar com ele. Segundo, compreender o business dele. E esse compreender é 80% do meu processo de vendas. O terceiro é construir uma solução para ele, baseado naquilo que eu compreendi, certo? E o quarto é o closing, porque na verdade essa sigla em inglês, né? Então é connect, comprehend, né? Craft and close. Tá? Então, qualquer framework que você colocar, provavelmente ele vai cair nessa linha macro, assim, de me conectar, compreender o cara, e essa etapa que muita gente pula, né, de compreender bem. Aí sim, construir uma solução e fechar. E tem uma outra que a gente usa que é o NES, N-E-S, que é necessidade, expansão da necessidade e solução ideal. Que é esse é um pouquinho mais parecido com o spin selling, mas é mais ou menos o seguinte: o cliente vai me contar a necessidade dele. Antes de dar uma solução, eu preciso expandir a necessidade. O que é expandir? É descobrir qual é o dano que aquilo está causando para ele, tanto financeiro, em termos de reputação interna, etc. E se aquilo está prejudicando outras pessoas na empresa dele também. Uma vez que eu descobri isso, aí sim eu vou construir junto com ele uma solução ideal. Tá? E não simplesmente falar, qual é o seu problema? Legal, a solução é essa. Existe um caminho que às vezes o próprio cliente nunca parou para pensar enquanto está custando para ele aquele problema que ele tem. Então esse E do meio aí, que é a expansão da necessidade, então eu acho que essa é uma forma mais simplista de se falar do spin selling, que é NES. Tá? Mais ou menos isso. Tá? Mas no final das contas a gente não põe na parede nenhum framework desse. O que a gente faz é assim, a gente precisa fazer uma abordagem consultiva. Tudo que eu falar para o cliente, isso quem me ensinou foi o Matt Doyon da Rock Content, né? Qualquer coisa que eu for demonstrar para o cliente, tem que começar com, como você me disse antes, né, você tem esse problema, essa necessidade, etc. Então, deixa eu te mostrar algo aqui que vai resolver. Legal. Se você está mostrando uma funcionalidade que você não consegue encaixar no começo, como você me disse antes, provavelmente você não precisava estar mostrando aquilo para ele. Bacana. Pô, Thiago, muito legal, cara. Obrigado aí por compartilhar esses aprendizados, o processo de vocês. Tenho certeza que a galera vai gostar bastante. Se as pessoas tiverem mais dúvidas, qual que é a melhor forma delas falarem com vocês? E antes disso, conta um pouquinho pra gente o que é o Runit, para quem ainda não conhece. Oh, legal. O Runit é um software de gestão de projetos e tarefas, né, que foca em resolver principalmente 3 coisas dentro das empresas: a gestão do tempo, das pessoas e das tarefas. E eu acho que ela tem bastante fit, principalmente com o mercado que a gente fala que é gestão para não gestores. Você não precisa conhecer a fundo alguma metodologia específica em que o Han vai impor essa metodologia. É mais ou menos um mindset muito ágil, muito enxuto de gerir projetos, gerir as pessoas e a lista de tarefas das pessoas, mais ou menos isso. Legal. Então a gente tenta simplificar um pouco o monstro da gestão de projetos e tarefas nas empresas. Tá? E para falar com a gente, como eu falei, tem 2 formas. Ou você pode me achar no LinkedIn, Thiago Oliveira, ou a Laura Lopes, que é a nossa head de marketing no LinkedIn também. Mandar um e-mail para comercial@runrun.it. No nosso site tem todos os nossos contatos. Ou você vai lá, se você for uma empresa de serviços na área de marketing, tecnologia, consultoria, 10 a 500 funcionários, middle management ou high management, faz um trial, que se eu não ligar em 2 minutos para vocês, você tem que ligar aqui e dar bronca na gente. Tá bom, Thiago. Cara, muitíssimo obrigado. Valeu a pena esperar aí para bater esse papo contigo. Legal, cara. E vamos ver se em breve aí a gente bate um outro papo desse. Legal, as portas abertas para vocês aqui. Fique à vontade para entrar em contato com a gente. Valeu, Thiago. Grande abraço. Legal, outra, cara.